Há exatamente 3 anos, uma decisão foi tomada em Pequim que ninguém na América sequer viu chegando, não foi um anúncio público, não apareceu nas manchetes dos jornais ocidentais, mas essa decisão mudou tudo. Um assessor entrou na sala do Conselho de Desenvolvimento Nacional chinês e disse apenas 4 palavras que ecoariam através de todos os oceanos: os humanoides ganham a guerra. Naquele momento, bilhões de dólares começaram a se mover. Não para mísseis, não para navios de guerra, para máquinas que andam com 2 pés, que pensam com inteligência artificial e que, em poucos anos, poderiam reescrever completamente o futuro do trabalho humano e do poder econômico global. Você está prestes a ver por que especialistas militares, economistas e até mesmo competidores americanos admitem em privado: perdemos essa corrida antes de percebermos que ela tinha começado. A China começou de um lugar onde ninguém esperaria. Não em Xangai, não em Shenzhen, mas em cidades que a maioria dos americanos nunca ouviu falar, cidades como Hangzhou, Chongqing e Wuhan, lugares onde o governo chinês fez algo radical. Criou zonas de inovação robótica onde as empresas recebiam não apenas dinheiro, mas algo mais valioso: permissão para experimentar sem limites, para falhar rápido, para iterar, para aprender N quanto isso nos Estados Unidos. As empresas de robótica estavam presas em um ciclo diferente. Levantavam dinheiro de venture capital, apresentavam protótipos bonitos em conferências de tecnologia, recebiam prêmios de inovação. Mas quando chegava a hora de produzir em massa, alguma coisa sempre faltava. Faltava escala, faltava velocidade, faltava aquilo que a China tinha em abundância: uma indústria manufatureira já preparada, com décadas de experiência, pronta para pegar a tecnologia de ponta e transformá-la em produto acessível. Então chegou 2024 e algo espantoso começou a acontecer. Robôs chineses que eram brinquedos de laboratório viraram produtos reais. Produtos que funcionavam, produtos que eram baratos, produtos que começaram a aparecer em fábricas, em hospitais, em centros logísticos, mas não só produtos isolados, ecossistemas inteiros de robôs. Enquanto a Boston Dynamics construía um robô que fazia backflips lindos, mas que custava mais de $400 mil, a China produzia máquinas que na verdade trabalhavam, que operavam 24 horas por dia, que aprendiam com o tempo e que custavam uma fração desse preço. Imagine estar em uma sala de diretores americana em janeiro de 2025 e receber um relatório dizendo: a China agora produz robôs humanoides mais avançados que os nossos, e por 1/5 do preço. Isso é o que aconteceu. E ninguém estava preparado para isso. Existe um segredo que poucos compreenderam sobre a revolução robótica chinesa. Não é apenas sobre robôs, é sobre dados. Cada robô que trabalha em uma fábrica chinesa recolhe dados. Dados sobre como se move, como manipula objetos, como aprende, como se adapta. Milhares de robôs gerando petabytes de informação a cada dia. Essa informação vai direto para algoritmos de aprendizado de máquina. Os algoritmos ficam mais inteligentes, os robôs ficam mais inteligentes. Os próximos robôs nascem melhores. É um ciclo de retroalimentação que a China compreendeu perfeitamente e que o Ocidente ainda está tentando processar. Enquanto escrevemos, esse ciclo está acelerando. Robôs estão treinando robôs. Máquinas estão ensinando máquinas. A velocidade de melhoria exponencial deixa qualquer curva de inovação ocidental no pó. Deixa eu te mostrar o que realmente está acontecendo lá. Existe um robô chamado Mecha-1, desenvolvido por um consórcio de 3 universidades chinesas, que consegue realizar 47 tarefas diferentes
sem ser reprogramado, apenas observando humanos fazer as tarefas uma única vez. O robô aprende. Ele deduz a intenção, ele adapta, ele executa. Quando engenheiros americanos testaram um mesmo robô, ficaram em silêncio, porque aquilo que estavam vendo não era apenas um robô melhor. Era uma abordagem completamente diferente para resolver o problema. Era like comparing a smartphone moderno com um telefone rotativo. Não é uma melhoria incremental, é uma mudança de paradigma. Depois existe o Walker Pro, um humanoide que não apenas trabalha, ele trabalha em equipe. Múltiplos walkers conectados em rede conseguem coordenar tarefas complexas sem nenhuma supervisão humana. Levantam objetos pesados cooperativamente. Se um deles encontra um obstáculo, os outros se reorganizam instantaneamente. Parece ficção científica, porque literalmente é do tipo de coisa que só víamos em filmes de ficção científica. Mas está acontecendo agora em fábricas reais, com produtos reais sendo fabricados. E o mais assustador de tudo, o Horizon H7, um robô que não foi projetado para fábricas, foi projetado para hospitals, escolas e casas. Um robô que consegue ter conversas naturais, que entende contexto, que reconhece emoções na voz das pessoas, que oferece suporte emocional enquanto carrega objetos e executa tarefas. Os testes iniciais mostraram algo que ninguém esperava. Crianças começaram a preferir a companhia do robô à companhia de babás humanas. Idosos preferiram a assistência do robô, porque era mais paciente, mais consistente, nunca ficava frustrada. Isso abriu uma discussão que o Ocidente ainda não está preparado para ter. Vamos falar de números, porque números não mentem. Em 2022, a produção de robôs humanoides na China era praticamente zero. Artesanal, experimental. Em 2023, o número subiu para alguns milhares. Em 2024, eram dezenas de milhares. As projeções para 2025 e 2026 mostram um crescimento que segue uma curva exponencial não linear. Exponential Goldman Sachs, que inicialmente estimava o mercado de robôs humanoides em 38 bilhões de dólares para 2035, já revisou sua estimativa para cima. Muito para cima. Alguns analistas agora falam em 200 bilhões, outros em 400 bilhões, e esses números não incluem aplicações que ainda sequer foram inventadas. O preço médio de um robô humanoide industrial caiu de 150 mil dólares em 2022 para menos de 60 mil em 2024. A projeção é que chegue a 30 mil em 2026 e a 15 mil em 2028. Quando robôs custarem o mesmo que um carro popular, a adoção se torna inevitável. Não será mais uma questão de devemos comprar um robô. Será uma questão de por que ainda não temos robôs? Washington acordou tarde, mas acordou. Em meados de 2024, começaram as sessões secretas no Pentágono, o que discutia uma pergunta aterradora: se a China conseguir equipar 500 milhões de robôs humanoides até 2035, qual é nossa vantagem militar? Porque aqui está a verdade que ninguém fala em voz alta: robôs podem ser armados. Um humanoide que manipula objetos com precisão cirúrgica também pode manipular uma arma com precisão cirúrgica. Um robô que funciona 24 horas sem parar também pode patrulhar sem parar. Um robô conectado em rede que coordena com outros robôs também pode coordenar operações militares. A China não vai fazer isso em larga escala, porque sabe que a reação internacional seria imediata
e devastadora. Mas o fato de poder fazer isso muda o cálculo geopolítico completamente. Elon Musk, que costuma ser direto em suas afirmações, admitiu publicamente em uma reunião de investidores que subestimou a China. Disse especificamente: pensávamos que tínhamos pelo menos 5 anos de vantagem. Temos talvez 1 ano, talvez menos. Tesla ainda não conseguiu colocar seu Optimus em produção em massa. Boston Dynamics ainda não comercializa seu Atlas. Figure.ai ainda está em estágio experimental. Enquanto isso, dezenas de empresas chinesas menores estão gerando receitas reais, com produtos reais que funcionam em ambientes reais. Existe algo que torna a situação ainda mais complexa. A China não está concentrando toda a robótica humanoide em 1 ou 2 empresas campeãs. Está distribuindo, tem a estratégia de deixar crescer centenas de pequenas empresas simultaneamente, competindo umas com as outras, inovando em paralelo. Algumas vão falir, outras vão explodir em crescimento. O resultado é que a inovação ocorre em múltiplas frentes simultaneamente. Não há um único ponto de falha, não há um único alvo para os americanos atacarem diplomaticamente ou através de sanções. É um ecossistema, e os ecossistemas são muito mais resilientes que campeões solitários. Além disso, a China fez algo que parecia simples, mas que teve impacto profundo: abaixou os preços de forma agressiva. Não para ganhar dinheiro, mas para ganhar mercado, para ganhar dados, para ganhar experiência. As empresas chinesas estão dispostas a vender robôs com margens muito pequenas, porque sabem que o verdadeiro lucro virá depois, quando a tecnologia estiver madura e os custos caírem ainda mais. Os americanos, acostumados com um modelo de venture capital, onde você precisa de retorno rápido sobre o investimento, não conseguem competir com essa estratégia de longo prazo. Você provavelmente não viu as manchetes porque foram pequenas, mas em 2024 e 2025 começaram os primeiros deslocamentos de empregos massivos, não por causa de recessão econômica, mas por causa de robôs. Na China, fábricas inteiras que empregavam 5.000 pessoas diminuíram para empregar 500. Não porque falharam ou porque a demanda caiu, mas porque colocaram robôs lá, a produtividade subiu 300%, qualidade melhorou, custos caíram, os trabalhadores deslocados, alguns foram retreinados, outros simplesmente deixaram o mercado de trabalho. Ninguém falou disso nos noticiários porque estava acontecendo na China, mas a China é um laboratório. O que acontece lá agora acontecerá em todos os lugares depois. Primeiro nos países asiáticos, que têm relacionamento comercial com a China, depois na Europa, depois nos Estados Unidos. Não é uma questão de se, mas de quando. E essa timeline está se contraindo. A tecnologia que demorou 20 anos para chegar do laboratório ao mercado nos anos 92.000 agora leva 2 ou 3 anos. Às vezes menos. Existe um desafio que não é tecnológico, é filosófico. Quando você tem robôs funcionais, baratos e eficientes, qual é o papel do trabalho humano? Qual é o papel da sociedade? Qual é o papel da educação? Esses não são problemas que a tecnologia resolve. São problemas que sociedades resolvem. E diferentes países vão resolver de formas diferentes. A China pode usar robôs para compensar seu declínio demográfico. Os Estados Unidos vão precisar resolver uma crise de desemprego estrutural que nenhuma retraining program consegue lidar. A Europa vai enfrentar dilemas sobre segurança social e estado de bem-estar, quando milhões de empregos desaparecerem em uma década. As discussões sobre isso estão acontecendo em think tanks, em universidades, em escritórios de governo, mas não na velocidade que a tecnologia está avançando. A tecnologia avança exponencialmente.
decisões políticas avançam linearmente, se é que avançam. Essa desconexão entre velocidade é onde os verdadeiros problemas virão. Existe um aspecto que a maioria das análises sobre robôs humanoides chineses ignora completamente. É psicológico. Quando você interage com um robô que parece humano, que fala como humano, que se comporta como humano, sua mente o trata como humano em certos contextos. Estudos têm mostrado que pessoas desenvolvem apego emocional a robôs humanoides. Crianças os veem como amigos. Idosos os veem como companheiros. Funcionários os veem como... bem como o que exatamente... não é exatamente um colega, não é exatamente uma máquina. É algo no meio. E essa ambiguidade cria questões legais, éticas e sociais que nenhum governo está preparado para lidar. A China, pragmaticamente, está ignorando essas questões por enquanto e apenas implementando a tecnologia. Deixará os problemas sociais para depois. Os Estados Unidos e Europa querem discutir os problemas éticos. Primeiro, adivinha quem vai estar anos à frente quando essa discussão terminar aqui? Está o que mais assusta os estrategistas americanos. Não é que a China tenha robôs melhores. Pode até ser que, tecnicamente, em alguns aspectos, os robôs americanos ainda sejam superior. O que assusta é a velocidade, é a escala, é a disposição de colocar dinheiro sem esperar retorno imediato. Os Estados Unidos construiu sua vantagem tecnológica em ciclos rápidos de inovação e retorno de investimento. A China está construindo sua vantagem em visão de longo prazo e execução de longo prazo. Essas duas abordagens estão em colisão e, pela primeira vez em décadas, a abordagem oriental parece estar vencendo. Se você acordar em 2030 e olhar para o mundo, o que vai ver? Dependendo de onde você está, vai ver cidades construídas com a ajuda de robôs chineses. Indústrias que foram transformadas por robótica chinesa. Empregos que desapareceram porque robôs chineses fizeram a mesma coisa mais barato. Mas também vai ver oportunidades que nascem da transformação. Novas indústrias, novos tipos de trabalho, novas formas de criar valor. O Brasil pode se tornar um grande importador de robôs humanoides chineses para substituir trabalho de construção. O México pode usá-los para reconfigurar sua indústria manufatureira. A Europa pode depender deles para cuidar de seus idosos. Os Estados Unidos pode enfrentar o maior desafio como manter sua posição de poder quando a China controla a principal ferramenta de produção do futuro, porque aqui está a verdade. Robôs não são neutros. Robôs feitos na China com tecnologia chinesa refletem prioridades chinesas. Algoritmos desenvolvidos em Pequim refletem valores de Pequim. Quando você coloca bilhões de máquinas controladas remotamente em operação em todo o mundo, você está colocando em operação um sistema que tem um viés que não é necessariamente malicioso, mas é um viés. E esse viés favorece o país que as criou. Não há um momento em que a América acorda e recupera a liderança em robótica humanoide. Não há uma legislação que China vai obedecer que desacelera seu progresso. Não há uma sanção que vai mudar o cálculo chinês. O que há é apenas a realidade de que uma batalha comercial, tecnológica e estratégica começou. E uma das potências já está significativamente à frente. A China não precisa conquistar a América, apenas precisa ser melhor em robótica. E quando a maioria do mundo usar robôs chineses, trabalhar com robôs chineses, depender de robôs chineses, o poder flui naturalmente. Não através de invasão, através de dependência, através de conveniência, através de eficiência, no final das contas. Essa é a verdadeira razão pela qual Washington está preocupado. Porque a China não está apenas construindo robôs melhores, está construindo o futuro.
e está construindo sozinha, enquanto o resto do mundo ainda está discutindo se deveria construir. A pergunta não é mais se os robôs humanoides chineses vão mudar o mundo. Eles já estão mudando. A pergunta agora é: você vai estar pronto quando eles chegarem à sua porta?